Combate ao mosquito Aedes aegypti. Universitários trocam a sala de aula e vão para as ruas de Taubaté conscientizar moradores. Cidade vive epidemia de dengue com mais de 700 casos registrados. Porque dentro da sala de aulas a gente não consegue ajudar tanto quanto vindo aqui conversando com o pessoal. Fora da lei, caminhoneiro é detido na Via Dutra após furar pedágio mais de 3.000 vezes. Dívida passa dos R$30 mil e veículo é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Passagem mais cara. Tarifa de ônibus em São Sebastião sobe 40 centavos e passa para R$ 3,80. Novo valor começa a valer a partir de amanhã. Na contramão da crise, setor de casamento movimenta a economia. Em São José dos Campos, feira espera aumento de 10% nas vendas. Pelo menos no momento do casamento, que é uma data muito especial, elas não deixam de investir. Tem também as informações do esporte. No futebol, Taubaté é derrotado fora de casa, na Série A2 do Campeonato Paulista. E tem também nossa agenda cultural, com muito sertanejo, samba e rock. O Band Cidade deste sábado está no ar. Boa noite para você. E a gente começa o jornal falando sobre um dos principais problemas de saúde pública que atinge o nosso país. O mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. Com mais de 700 casos confirmados de dengue, mais uma vez Taubaté vive epidemia da doença. E a conscientização continua sendo a principal arma contra o mosquito Aedes aegypti. Hoje, estudantes da Unital e militares do CAVEX saíram às ruas para orientar a população. Já nos bairros, os agentes realizaram um pente fino nas residências. Esses universitários de Taubaté trocaram a sala de aula pelas ruas da cidade. Nas mãos, nada de cadernos. Eles carregavam panfletos educativos. Quem passava pela Praça Dom Epaminondas neste sábado recebeu informações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Qualquer tipo de ação é válida, né? Uma instrução, por mais informação que se tenha, ainda às vezes nós somos meio leigos em algumas coisas, né? Buscar orientação, que não é brincadeira, né? O que está acontecendo hoje em termos de dengue, né? De doenças. Isso aqui que eles estão fazendo um trabalho muito bom, né? Eu acho que isso aqui visa a gente cuidar da saúde, porque a situação do Zika, do Aedes aegypti, está muito tenso em Taubaté, né? Todos os lugares no geral. Então a gente tem que tomar todas as precauções, tomar todos os cuidados para que a gente possa estar eliminando esses focos aí, né? A gente está conscientizando a população da importância de prevenir a proliferação do mosquito, que transmite as 3 doenças, né? O Zika, o chikungunya e a dengue. Para a população, assim, ter um contato maior com a gente, porque dentro da sala de aulas a gente não consegue ajudar tanto quanto vindo aqui conversando com o pessoal, para eles sentirem que eles podem, contar com a gente. Além dos universitários, teve a presença dos militares do Exército, força-tarefa para conscientizar a população e tentar diminuir os casos de dengue na cidade. Taubaté vive epidemia da doença. 749 casos foram confirmados, além de um caso de zika vírus. Mas o foco não ficou apenas na região central. Agentes de controle de vetores fizeram um pente fino em outros bairros. Que 80% a 85% dos criadores estão no domicílio das pessoas e o que nós precisamos? A ajuda deles. Porque não adianta somente um dia você verificar a sua casa. Precisa ser um ato contínuo, de 3 em 3 dias, fazer lá uma olhadinha. E eu até peço sempre um pouco a mais à população para nos ajudar. É olhar também dos vizinhos, conversar com os vizinhos e determinar com que os vizinhos possam fazer um grande mutirão no seu bairro para com que a gente vença aí o mosquito. Na casa do seu Marinésio, tudo certo. Nada de água parada. Eu mantenho os ralos limpos, não deixo acumular água. Mantenho a casa sempre sequinha, sem problema. Não tem mato no meu quintal, é tudo encimentado, né, como você viu. Então, o máximo cuidado que eu tenho é só com os ralos mesmo, para não deixar juntar água. Mas o trabalho dos agentes nem sempre é fácil. Muitas vezes, os moradores não querem abrir as casas. Aí o que vale é a conversa e o jogo de cintura. Usa da conversa, tenta convencer o munícipe, explica a situação, certo? Tenta mostrar para ele a importância da gente estar entrando no imóvel, independente se a gente tiver que entrar toda semana.
Se for uma vez por mês, a gente tenta instruir ele que o que a gente está fazendo é o correto. Na região, outra cidade que também vive situação complicada com a dengue é São José dos Campos. 517 casos da doença estão confirmados. São 5 casos de chikungunya e 13 de zika vírus. Os cuidados todo mundo conhece, difícil mesmo é colocar em prática, né? Olha, mudando de assunto, olha essa história que a gente conta agora para você. Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um caminhão havia passado pelo pedágio na Praça de Jacareí sem pagar. Os policiais abordaram o motorista e descobriram que o veículo passou 3.433 vezes pelo pedágio sem fazer o pagamento da tarifa. O caminhão somava uma dívida de mais de R$34 mil. O veículo foi apreendido. Os policiais pediram para o condutor fazer o teste do bafômetro, mas ele se recusou. O motorista foi multado em R$ 2.500 e a carteira de habilitação dele foi recolhida. E depois de uma semana tumultuada, com protestos pelo Brasil inteiro, reunindo milhares de manifestantes em atos pró e contra o governo federal, hoje, nas principais cidades da região, o único registro foi em Jacareí. Cerca de 20 motoristas participaram de uma carreata pelas ruas centrais. Eles protestaram contra a corrupção, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. De acordo com a Polícia Militar, não houve necessidade de interdição das vias públicas. O movimento foi pacífico. Na capital paulista, manifestantes estão acampados desde ontem à noite em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O grupo é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Ministério da Casa Civil. Segundo ele, o objetivo da posse era evitar uma eventual ordem de prisão emitida contra Lula. A decisão do ministro foi tomada em ação movida pelos partidos PSDB e pelo PPS, partidos de oposição ao governo. E mesmo diante dessa crise financeira, tem um mercado que se adaptou a essa nova realidade do consumidor e comemora as vendas. Eu estou falando das festas de casamento. Só no ano passado, o setor movimentou cerca de 16 bilhões de reais. Em São José dos Campos, até amanhã, acontece uma feira de noivas que oferece descontos e alternativas para economizar. Mariana e Leonardo vão casar em outubro e já planejaram os gastos. Festa, cerimônia, vestido e flores. Itens que não podem faltar no casamento. Mas em época de crise econômica, o primeiro passo é pesquisar. A procura é cansativa e exige paciência. A gente montou um orçamento e agora a gente está vendo os fornecedores que se adequam a esse valor que a gente planejou. A gente veio na feira mais para pesquisar e ter pessoas de confiança, né? Analisar os preços, analisar a qualidade dos fornecedores para a gente poder fechar o que ainda falta. O cansaço vale a pena para a gente poder realizar o nosso sonho de estar casando e formando uma família feliz. E diferente de outros setores que passam por dificuldades no Brasil devido à instabilidade na economia, esta empreendedora afirma que não existe crise quando o amor está no ar. Por enquanto não está tendo crise nenhuma, então dá para levar. E aqui as noivas deixam mais para contratar, porque tem preços bons, né, para poder na hora de efetuar o contrato. De acordo com a Associação dos Profissionais, Serviços para Casamentos e Eventos Sociais, o segmento movimentou 16 bilhões de reais em 2015. Os gastos com cerimônias crescem em média 10% ao ano e a expectativa para 2016 não é diferente. Nesta feira, são 120 expositores que atendem todo tipo de serviço. A noiva chegando, a pessoa que quer realizar qualquer tipo de evento, até o corporativo, tem pacotes especiais, exclusivos, tem vários planos especiais. Este é um dos sonhos que a noiva pode realizar aqui na feira. Esta limusine, por exemplo, vem equipada com TV, com bar, com ar-condicionado e o aluguel sai em média por R$1.000. Mas se pedir desconto, este valor cai. Tudo é negociável, depende de cada caso, é um caso um pouco diferente, mas a gente faz sim. As pessoas elas estão com pouco dinheiro, mas elas não deixam de fazer as festas, elas não deixam de, pelo menos no momento do casamento, que é uma data muito especial, elas não deixam de investir. E tem como conseguir até mesmo o aluguel do carro de graça. Nesse estande, a noiva que fechar o negócio no vestido sai motorizada. Não importa onde a noiva vai casar, pode ser em São Paulo, em São José, onde for, comprando o nosso vestido, na verdade, locando o nosso vestido, tem a locação do carro.
E são carros lindíssimos. Heloísa está noiva e aproveitou a feira para economizar. Estou pedindo desconto, fazendo bastante orçamentos, né? Conversando com um fez desse valor, aí o pessoal está abaixando e tô desse jeito. Tem que pechinchar, né? O evento acontece no Espaço Cassiano Ricardo, que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1983, bairro Jardim Alvorada. E veja a seguir, na nossa entrevista da semana, dicas importantes para quem está desempregado e busca uma oportunidade no mercado de trabalho. E ainda a passagem de ônibus em São Sebastião fica mais cara a partir de amanhã. Band Cidade volta já, hora certa para você, faltando 1 minuto para 7.